falar de custos, volume e lucro. A primeira parte de custos, volume e lucro que nós vamos trabalhar vai ser ponto de equilíbrio. Eu dividi custos, volume e lucro em duas partes, ponto de equilíbrio, e a segunda parte, margem de segurança e alavancagem operacional. Vamos começar por ponto de equilíbrio, porque eu considero o ponto de equilíbrio uma ferramenta extremamente importante e que as pessoas não utilizam todo o seu potencial. Começando, a gente precisa fazer algumas indagações. O empreendimento que eu vou fazer, o investimento que eu estou tendo, ele é viável? O produto que eu vou vender, ele é rentável? Ele é lucrativo? Qual a diferença entre lucrativo e rentável? Tá? Quais são as consequências da gente diminuir nosso mix, retirar algum produto do mix? Se eu reduzir a produção, se eu mexer nos custos, se eu alterar o preço, que impacto vai ter no resultado da minha empresa? E o mix? Qual é a quantidade ideal de cada produto para formar o mix da minha empresa? São indagações que eu tenho que responder não só para ponto de equilíbrio, mas para toda análise de custo, volume e lucro. Falando especificamente sobre ponto de equilíbrio também é chamado de ponto de ruptura, nivelamento, crítica e também ponto de quebra. Mas o que significa ponto de equilíbrio? É aquele ponto que você não tem nem lucro nem prejuízo. Mas não é só para isso que o ponto de equilíbrio serve. Para você utilizar a capacidade máxima dessa ferramenta, você vai analisar o ponto de equilíbrio. Caso você queira expandir seus negócios, fazer uma nova filial, reequipar sua empresa, comprar novas máquinas. Então, ponto de equilíbrio serve. O mínimo para eu não ter lucro nem prejuízo é X. Para eu fazer uma nova empresa, para fazer uma nova filial, eu preciso de quanto? Aí eu preciso saber, o mercado absorve essa quantidade maior? Então, absorve. Então, show de bola, consigo. Não absorve, então eu tenho que diminuir. Porque se o mercado não absorve, significa que eu não vou ter dinheiro suficiente nem condições suficientes para expandir a minha empresa sem comprometer a parte financeira da empresa. Então, foi o que eu disse, a análise de ponto de equilíbrio, que compõe a análise de custo, volume e lucro, ela é fundamental na tomada de decisão, tá? Ela é fundamental para te dar informações, para que você tome decisões com propriedade. Falando agora de algumas fórmulas, vamos lá. A fórmula de ponto de equilíbrio, a fórmula básica, vou colocar aqui a fórmula normal de ponto de equilíbrio, tá? Ponto de equilíbrio comum, que a gente chama ponto de equilíbrio básico, também conhecido como ponto de equilíbrio contábil, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas eu queria antecipar um pouquinho para vocês isso. Ponto de equilíbrio básico, geralzão contábil, ele é o quê? Custos mais despesas fixas sobre margem de contribuição unitária, certo? Então, esse é o ponto de equilíbrio básico. E que a gente chama também, ele pode, se eu calcular ele assim, eu posso encontrar a minha quantidade. Exatamente aqui, ó, o preço de venda menos custos mais despesas variáveis, isso daqui, ó, é a mesma coisa de margem de contribuição. Lembrando apenas que a gente está falando de unidade, tá? Por unidade. Então, margem de contribuição, unitária, ok? Se eu quiser em percentual, eu vou utilizar o mesmo numerador, mas o denominador vai ser diferente. Vai ser receita total menos custos variáveis mais despesas variáveis vezes 100. Então, tudo isso aqui, ó, multiplicado por 100, tá? Vai me dar, a observação é da capacidade máxima, tá? Eu tenho que ter uma capacidade máxima, por exemplo, esse percentual, que se der 40%, é 40% de quê? Da capacidade. Se der 100%, é 100% de quê? Da capacidade máxima. Capacidade máxima da minha empresa é de produção de 1000 unidades, então vai ser um percentual em cima das 1000 unidades, tá certo? E o valor em dinheiro é o mesmo numerador dividido por 1 menos custos mais despesas variáveis dividido por preço de venda. Eu vou mostrar isso em exemplos, eu acho que é a melhor forma. Vamos aqui ver um exemplo sobre ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Eu tenho 100.000 a minha capacidade máxima, 100.000 unidades, R$100 o preço de venda, 2 milhões de custo fixo, certo?
Custo variável unitário, R$50. Então, se eu colocar aqui na fórmula de quantidade, eu vou encontrar o quê? 40.000 unidades. Se eu colocar em percentual, eu vou encontrar o quê? 40%. 40% de... Deixa eu pegar minha calculadora aqui rapidinho. Olha só. 100.000 unidades. 100.000 unidades vezes 40%, eu tenho 40.000 unidades. Então, 40% de 100.000, ó. 100.000, vou escrever aqui. Unidades vezes 40%, deu exatamente o que a gente encontrou aqui em cima, ó. 40.000 unidades, ok? E se eu pegar 40.000 unidades e multiplicar por R$100, se eu multiplicar 40.000 unidades por R$100, que é o preço de venda, eu vou ter o meu ponto de equilíbrio em dinheiro, ó. 4 milhões, né? Mas presta atenção numa coisa, pessoal. Claro que você vai dizer, então para que eu preciso de fórmula? Porque se eu não quiser fazer ela em quantidade, eu posso fazer diretamente em dinheiro, eu posso fazer diretamente em percentual, tá? Eu posso escolher. E se eu já souber de cabeça a de quantidade, eu consigo as outras duas sem maiores problemas. Nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio. O contábil, tá aqui. O econômico e o financeiro. O contábil é o ponto de equilíbrio que a gente já viu, tá? O ponto de equilíbrio que eu acabei de explicar para vocês. É o ponto de equilíbrio base. A gente pode ter ele tanto em dinheiro, em percentual, como em quantidade. Mas ele é o base para os outros. Todos os outros a gente também pode ter nessas 3 condições. Mas o básico é o que interessa. Quando você quer saber o econômico, para que o econômico? Para expandir as suas informações. Tá? Para expandir a sua ferramenta, para você poder explorar a sua ferramenta no máximo. No ponto de equilíbrio econômico, o que você vai fazer? Você vai adicionar um valor a mais, que é aquele valor que te interessa. Quanto é que eu preciso produzir e vender para que eu possa ter uma margem de lucro de R$100.000, para que eu possa pagar uma parcela de um novo maquinário, tá? É para isso o econômico. E o financeiro é como, por exemplo, a gente está agora num problema passando pela pandemia. Então, para que eu quero saber o ponto de equilíbrio financeiro? Por exemplo, as vendas estão baixas, não tem demanda, eu preciso baixar minha produção, preciso comprar menos. Aí eu falo assim, quanto é que eu preciso comprar, ou então produzir e vender? O suficiente para pagar apenas aquilo que eu tenho que desembolsar. Então, o que a gente chama de valores não desembolsáveis, por exemplo, a depreciação. É um valor não desembolsável, porque ela faz parte do custo, ela compõe os custos de qualquer produto, mas que eu posso, por exemplo, eu posso, por exemplo, retirar sim, porque eu não pago. Efetivamente, não sai do meu bolso em espécie, em dinheiro vivo, aquele valor da depreciação, ok? Um exemplo aqui, eu já ponho a resposta para a gente não ficar perdendo tempo. Olha só, eu quero um lucro de 100.000, eu tenho um custo fixo de 200.000, custo variável de R$30, preço de venda de R$40. Botando isso no ponto de equilíbrio econômico, porque eu quero saber com lucro, eu vou encontrar que eu tenho que produzir e vender, no mínimo, 30.000 unidades, tá? Se eu pegar aqui, ó, considerando os dados da questão anterior, quer dizer, considerando os mesmos dados de lá, e se eu quiser o ponto de equilíbrio financeiro, que outra informação eu preciso ter? Eu preciso ter que os valores não desembolsáveis representam R$10.000, tá? Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir esse valor? Você vai no seu contador, pede, se você é contador, você calcula quais são os valores não desembolsáveis. No caso da segunda questão, dessa questão aqui, eu não quero saber com margem de lucro, eu quero saber só o ponto de equilíbrio apenas sem os valores desembolsáveis. Mas se eu quisesse saber o ponto de equilíbrio tendo um lucro de 100.000 menos os valores desembolsáveis, como é que eu teria que fazer? Esse daqui que eu encontrei, 19.000 unidades, é o ponto de equilíbrio financeiro sem saber a quantidade de lucro. E se eu quiser, eu posso? Claro que eu posso.
eu vou pegar 200 mil, mais os 100 mil, que é o lucro que eu quero, menos os 10 mil, que são dos valores não desembolsáveis, dividido pela margem de lucro, que nesse caso aqui é R$10. Então, vou calcular aqui para vocês. Por que R$10, Sara? Porque margem de lucro, vou botar aqui em cima, margem de lucro, não, desculpa, margem de contribuição é igual preço de venda menos custos mais despesas variáveis. Que é o preço de venda? R$40. Quem são os custos mais despesas variáveis? Nesse caso, apenas 30. Então, eu tenho R$10 como margem de contribuição, ok? Eu falei antes margem de lucro, mas me perdoe. Então, eu vou pegar 200 mil mais 100 mil menos 10 mil dividido por 10. Então, eu vou ter um total de 29 mil unidades, ok? Só para mostrar para vocês como é que vocês podem explorar o ponto de equilíbrio. Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui é um exemplo de margem de contribuição. Por que eu vou mostrar isso para vocês? Porque eu quero mostrar ponto de equilíbrio de um mix de produtos, ok? Eu tenho aqui dois produtos, A e B, dos quais a margem de contribuição é a mesma. Quando a margem de contribuição é a mesma, como é que eu vou fazer? Suponhamos que, sempre um exemplo que eu acho que é a melhor forma que a gente tem de entender e assimilar as informações. Suponhando os custos e as despesas fixas num total de 30 mil, e a margem de contribuição, que a gente já viu, que é de R$400, fazendo a continha do ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio comum, a gente vai ter 75 unidades. Ó, essa quantidade corresponde a 75 margens de contribuição de R$400, o que equivale a 75 unidades do produto A ou do produto B, quaisquer que seja a quantidade de cada um. O que eu quero dizer com isso? Como eu tenho o produto A e o produto B, ambos com margem de contribuição iguais, se eu estou dizendo que para quem tem uma margem de contribuição de R$400, eu preciso produzir e vender 75 unidades. Então, se o produto A é o carro-chefe, eu posso botar 40 e 35, da mesma forma que eu posso botar ou eu posso botar 25 e 50, não importa. O importante saber é que o somatório da venda dos dois tem que dar, no mínimo, 75 unidades. E aí você vai colocar, você vai saber quem vai vender mais aquele produto que é seu carro-chefe. Qual dos dois vende mais, o A, o B, tá? Aí não importa. O que eu quero mostrar com isso é que quando a margem de contribuição ela é igual, você pode deixar que o mercado absorva a quantidade que você pode oferecer ao mercado, oferecer a quantidade a depender da demanda, da forma que o mercado absorve. Quando a margem de contribuição é diferente, aí sim a gente tem que calcular. Então, eu tenho aqui 3 produtos com 3 margens de contribuições diferentes, ok? Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver a participação das vendas de cada um dos produtos. Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar, ó, a quantidade, vamos voltar lá? Eu tenho, ó, a quantidade vendida, ok? A quantidade vendida. E aí eu vou ter a quantidade total. Somando toda a quantidade vendida, eu tenho a quantidade total. Como é que eu vou estabelecer o que cada um representa do meu total? Eu faço a regra de 3 simples. Ou então, eu vejo a análise vertical, que nada mais é do que a regra de 3 simples. O que eu vou fazer? Vou fazer só de um aqui, só para vocês entenderem. Eu vou pegar, se 200 equivale a 100%, aqui, ó, quanto equivale, certo? O produto A, que ele corresponde a 50 unidades. Quanto equivale o produto A? Multiplico o cruzado e descubro que o produto A equivale a 25% das minhas vendas. O produto B, 15% e o produto C, 60%. Feito isso, próximo passo. Aí eu vou agora determinar a margem de contribuição
ponderada, a média ponderada. Aí como é que eu vou fazer? Presta atenção. Eu pego a margem de contribuição de cada um dos produtos, que eu calculei lá naquele quadro azul, tá? Multiplico pelo percentual que ele representa de vendas de cada um desses produtos e encontro a margem de contribuição ponderada. Pronto, encontrei ela. Pego ela, somo e coloco na minha fórmula de ponto de equilíbrio. O que eu vou descobrir aqui? Eu vou descobrir que eu, dos 3 produtos, preciso vender no mínimo 120 unidades. Esse é meu ponto de equilíbrio. Aí alguém vai me perguntar, mas Sara, como é que eu vou saber 120 unidades dos 3 produtos que eu vendo? Quanto é que eu vou saber de quanto eu tenho que vender de cada produto? Já que é diferente do exemplo anterior, que a margem de contribuição era igual. Próxima parte. Aí eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar 120, que é meu ponto de equilíbrio, vezes 25%, que é o que ele representa de venda para mim. E aí eu encontro o produto A, multiplico pelo percentual de venda do produto B, encontro a quantidade do produto B. A mesma coisa para o produto C, encontro a quantidade do produto C. Então, eu tenho o valor total do meu ponto de equilíbrio. Agora, presta atenção. Ah, professora, mas e se eu vender 30 unidades do produto B, eu não vou atingir o meu ponto de equilíbrio. Para eu atingir meu ponto de equilíbrio, eu tenho que calcular exatamente isso. Significa que, no mínimo, eu tenho que vender 30 de A, 18 de B e 72 de C, para que ocorra o meu ponto de equilíbrio diante desse mix de produtos, ok? Um exemplo para que vocês possam entender melhor, um outro exemplo para que vocês possam entender melhor. Eu tenho aqui, ó, quantidade vendida, preço de venda, custo variável. Eu tenho aqui, diferente dos outros, eu já tenho aqui despesa variável, despesa variável, eu tenho aqui custos fixos e eu quero saber o mix dos meus pontos de equilíbrio, dos meus produtos para vender em relação ao meu ponto de equilíbrio. Primeira coisa que eu fiz, calculei, ó, o percentual de venda deles. É a melhor forma que eu tenho. Para eu calcular o percentual de vendas, eu tive que calcular primeiro a margem de contribuição, ok? Pronto, calculei o meu ponto de equilíbrio, porque eu não tinha margem de contribuição lá. Para que eu calculei a margem de contribuição? Para saber se realmente todos eles tinham margem de contribuições diferentes. Já que eu cheguei à conclusão de que realmente tem margem de contribuição diferente, então agora eu tenho que calcular para formar o meu mix. Feito o cálculo que eu já expliquei para vocês, lembra? Quantidade vendida, percentual em cima da quantidade vendida. Show de bola! Aí eu vou agora para quê? Para calcular a margem de contribuição ponderada. Eu pego a margem de contribuição que a gente calculou, multiplico pelo percentual de venda, encontro a margem de contribuição ponderada. Somo toda. Encontrei o ponto de equilíbrio. Aí eu queria fazer uma observação. Vocês olharam aqui que o ponto de equilíbrio não deu um valor fechado, como no outro exemplo? Então, o que eu tenho que fazer? Aproximo para um número inteiro imediatamente maior. Então, nesse caso, 117,99 representa 118. Professora, e se der 117,05, eu vou igualar isso aqui a 118. Sempre um número inteiro e seguidamente maior, ok? O próximo número inteiro, isso eu quero dizer. Sempre que tiver qualquer fração de unidade, sempre o número inteiro. Seguinte. Feito isso, eu já sei qual é o ponto de equilíbrio, agora eu vou multiplicar em cima do percentual de vendas de cada um. E aí eu vou saber, ó, se vocês olharem, esse daqui é o ponto de equilíbrio, no caso, o ponto de equilíbrio individual, né? Sem aproximação, com todos os valores quebrados. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eu tenho que colocar com o valor inteiro seguinte. 23,60 é igual a 24. 55,07 corresponde a 56. A mesma coisa no 39,33 corresponde a 40 unidades. Sempre, não existe
fração de unidade, eu vou vender 0,60 de uma unidade para alguém? Não vou. Então, sempre um número inteiro seguinte, maior, ok? E aí corresponde ao meu ponto de equilíbrio efetivamente. Se eu somar tudo isso daqui em percentual, eu vou encontrar exatamente o mesmo valor aqui. Mas se essa soma não der exatamente igual, é porque a gente está falando com aproximação, e isso não importa. Importa que tem que ser um número inteiro, porque caso contrário, não tem condições de você ter um ponto de equilíbrio com unidades inteiras, completas, ok? Pessoal, é isso que eu tinha que apresentar para vocês hoje. Eu queria mostrar para vocês o quão importante essa ferramenta ponto de equilíbrio. Mais do que isso, queria mostrar para vocês que vocês podem explorar o ponto de equilíbrio, a ferramenta do ponto de equilíbrio, da forma mais vasta que vocês têm. Ela é muito interessante, porque ela pode te dar muitas informações na hora da tomada de decisão, ok? Obrigada pela atenção, pessoal.